Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Os caras ficam criticando a política nacional como se a culpa fosse dos políticos. Cara, eu acabei de fazer um story sobre isso. Meu irmão, tem um vídeo maravilhoso. Eles pegaram um violinista profissional, cara, um virtuose da música erudita, tocando um Stradivarius, que é uma obra de arte maravilhosa, um violino fodástico, no subsolo de um metrô. Não sei, numa metrópole em Nova York, sei lá. Para fazer propaganda de uma peça que ia ter na cidade e tal. O cara chegou lá, como qualquer outro artista de rua, e começou a tocar. Um virtuose de nível internacional tocando Stradivarius. O nego passava, jogava uma moeda, passava como se estivesse ouvindo o Zé Ruela qualquer e tal. Um ou outro olhava aquilo e falava, esse negócio não tá certo. Cara, isso é bom demais. Mas quantos tinham a capacidade de entender que aquilo era bom demais e que não era um artista de rua qualquer? Pouquíssimos. Isso para dizer o seguinte, você pode colocar um puta cara no quadro político à disposição de uma população. Se eles não entendem que esse cara é um puta cara, eles vão ficar escolhendo merda. Então, a merda que nós temos na política nacional é o exato retrato da merda que nós somos enquanto país. Sim, sim. O problema é que a merda tá batendo na bunda, né? Bate em De todo tanta mundo, merda. porque a democracia é uma bosta. Eu acho que esse conceito, essa noção de que a gente vive numa democracia é uma ilusão, na minha opinião. É uma completa ilusão. Pagou aqui. Tem esse cara ali. Não, cara, a gente vive... Como que é uma democracia quando um membro do Supremo pode ignorar a Constituição? Que tipo de democracia é essa? A gente vive no exato modelo da democracia. A gente é uma democracia igual a Síria é uma democracia. Sabe o que acontece? Você, quando você vai votar, você é um cara que lê, você é um cara que vai atrás, você é um cara que se informa, você é um cara que tá louco pra escolher o melhor nome e não sei o quê. E a Mariazinha tá votando no outro cara porque ele é bonito. Isso é um retrato da democracia. Isso desde Platão é denunciado. O grande problema da democracia é que talvez a gente ainda não tenha descoberto alguma coisa muito melhor do que isso. Mas é um lixo. É um lixo porque é uma espécie de ditadura de uma maioria que tende a ser não esclarecida. Sim. Que tende a ser não esclarecida. Então, se a gente quer melhorar um pouquinho o regime, se a gente não se melhorar enquanto indivíduo... Cara, veja o que aconteceu com o movimento liberal brasileiro. Ele é natimorto. Ele mal renasceu e já morreu. Na primeira curva de Rio, a gente parou. O Novo perdeu muito espaço, Tudo, né? Tudo. Até o MBL também, né? Entendeu? Se bem que de liberal... tô zoando. Não, vamos falar. A gente deve perder logo o termo liberal, como aconteceu nos Estados Unidos. A gente logo vai perder. Porque quem são os liberais brasileiros? São os caras pró-Estado de um certo lado. São os carinhas que gostam de Estado, velho. São os carinhas que ficaram seduzidos, por exemplo, pelo bolsonarismo. Então, cara, era tão difícil assim, você chegar e falar, desculpa, eu defendo liberdades individuais e tudo, Bolsonaro tem os seguintes problemas, esse, mas ainda assim, diante do quadro que eu tenho, é um quadro menos pior. Não, os caras despirocaram. Viraram fãs ídolos. Fãs ídolos, subindo em caminhão, bandeira, não sei o quê. Só que tem o dia 1 depois das eleições. Eu tava conversando com a região aqui em off, antes de vir pra cá. Eu fui nadador da seleção brasileira durante muitos anos. Eu fui campeão mundial de natação. A gente pode falar sobre esses assuntos. Eu tenho esse passado obscuro aí no esporte. É. O meu quarto... Foi bem sucedido pra caralho, pô. O meu quarto parecia o quarto de um homossexual depilado. Porque como nadador eu me raspava toda. Tinha que raspar. E era cheio de foto de homem. Tinha foto de homem no meu quarto. Quem eram os caras? Matt Biondi, Mark Spitz, Michael Gross, os grandes nomes da natação de tempos passados e do meu tempo. Porque aqueles caras eram a minha baliza. Eu acordava todo dia e via a foto daquele cara de sunguinha. Eu ficava, cara, é isso aí. É isso aí que eu quero ser. Então, o movimento liberal, quando ele se perde numa espécie de adesão a um discurso governamental, a gente esquece que nós temos que ser certas referências atemporais, independentemente do governo que esteja, que nós sejamos capazes de fazer as críticas necessárias. Eu declarei voto no Bolsonaro, mas os bolsonaristas reclamaram do meu voto declarado no Bolsonaro, porque parecia porque eu pisei tanto na cabeça dele, falei, esse cara abusou do direito de ser idiota, não aceitou crítica, abandonou teses liberais na economia flagrantemente, praticou, cooptou o Estado
especialmente no último ano, com rios de dinheiro para comprar voto. Mesmo assim, considero menos pior. Porra, Denis, uma declaração de voto assim era melhor nem ter declarado. Foda-se. Ah, os bolsonaristas, eles nunca estão felizes. Nunca estão. Eu falei que o Bolsonaro era melhor, mas não, você não votou, você não foi lá votar. Você não fez propaganda, você não subiu no caminhão. Sempre tem Porque um eu não mais sou que eles putinha de querem. bolsonarista. Exato, eles querem que você seja uma putinha do E bolsonarista. aí não dá. Aí você vê, quer dizer, pra eu ser gente pra essa galera, eu tenho que ajoelhar na porta do quartel e ficar. Vocês já viram as fotos? Dos caras com vela assim pros soldados, meu irmão. Quantos anos a gente vai demorar pra se livrar disso? Da ideia, da compreensão de que o político é, antes de tudo, o problema. Eu tava agora num evento em Belo Horizonte. Num dos maiores eventos liberais do Brasil. O cara que fechou o evento, governador Romeu Zema, que fez um excelente governo em Minas Gerais. Durante a campanha, abraçou o esgoto da política nacional. Não sou contra fazer boa política, parceria e tal, mas até para isso você tem que ter limite. Limite principiológico. Beleza, fez o que fez, não elegeu ninguém a não ser ele mesmo. Não reelegeu um deputado federal, não ajudou a eleger um deputado federal, um deputado de estado, nada. Foi sozinho. O cara entrou, fez um discurso de propaganda, não falou sobre liberdade, fez um discurso de propaganda, falou duas frases engraçadas, porque ele é engraçado falando, aquele sotaque mineirês, não sei o quê, tem uma figura agradável. Tinha 500 negros lá. Zema. Falei, a gente não aprende. A gente não é crítico, né? A gente não aprende, caralho. Eu tinha que colocar um cara do lado dele e falar assim, Zé, muito bom, parabéns pelo seu governo, parabéns pela vitória, mas vem cá. O que tu vai fazer? Esses Qual que é o números plano? aí, os números que eu tenho não são esses não, meu amigo. E aquele negócio lá de se abraçar Janones na campanha? Ele abraçou o Janones? Janones, abraçou Paulinho da Força, Tá vivo ainda? Marcelo Aro era o nome dele para Senado. Marcelo Aro, para ser um deputado péssimo, tem que melhorar muito. Não, nem Estatista, conheço ele. até debaixo de estatista, não tá perdendo nada. Pode crer. Mas para quem tava lá em Minas Gerais, se fudeu inteiro com essa história. Então, cadê os liberais com questionamento cético? É o que eu falo. Bolsonarista tá lambendo bunda de político e tá procurando cores diferentes para seguir e não liberdade. A gente tá discutindo de novo a cor da coleira. É verdade, a camiseta verde ou amarelo? Amarelo ou É vermelho? vermelho, verde, amarelo, mas ninguém tá falando assim, eu quero usar a camiseta que eu quiser e eu quero que você político se foda. Não, verdade. cara, de novo, é gado de político. E dentro de movimento liberal, quando você vê esse tipo de reação, você fala, caralho, velho, a gente vai ter um mundo. Em off a gente tava brincando. A gente não vai ter que inaugurar o movimento liberal brasileiro. É o movimento abolicionista. A gente tem que recuperar o movimento abolicionista brasileiro. Construir uma sociedade de gente não escrava. É. O brasileiro parece que adora ser escravo. E aí, quando você adora ser escravo, tem sempre um esperto para te mandar.